Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gabriel Terri. Eu vou acompanhar vocês hoje na resolução das questões de processo civil inseridas no contexto do desafio dos 21 dias proposto pelo professor Marcílio. O professor Marcílio compartilhou um caderno de questões no TEC Concurso, com cerca de 150 ou 160 questões de processo civil, dentre as quais eu selecionei algumas que eu julguei mais interessantes, mais importantes, todas elas no contexto de provas de procuradoria, que eu selecionei então para a gente resolver juntos e tecer alguns comentários. Então, sem mais delongas, já vou compartilhar aqui a tela das questões para a gente passar por elas junto. Eu observo aqui no canto superior esquerdo, eu deixei o número identificador da questão lá no TEC Concurso, para vocês poderem encontrá-las e fazerem a solução diretamente na plataforma. Pois bem, a primeira é uma questão bastante recente, na prova da PGE Piauí, que cobrou um tema interessantíssimo, que é o tema de processo estrutural. O processo estrutural é um tema que está inserido dentro de processo civil, mas que guarda também uma interdisciplinariedade, ele tem uma interseção com direito constitucional. Uma vez que o processo estrutural é aquele que visa solucionar uma crise jurídica decorrente de um problema estrutural, que é aquele decorrente de um estado, de uma situação fática consolidada de desconformidade. Então, ele guarda a relação muito próxima, por exemplo, com o chamado estado de coisas inconstitucional, já reconhecido pelo STF em algumas situações. Por exemplo, na situação dos presídios no Brasil e também a situação das pessoas em situação de rua. Então, uma questão interessantíssima e bastante interessante e que foge um pouquinho da regra da cobrança das questões em processo civil, que normalmente se atém muito à literalidade do Código de Processo Civil e da legislação extravagante. Então, vamos lá. O enunciado diz assim: assinale a opção que apresenta corretamente as características dos processos estruturais de acordo com a doutrina majoritária. A doutrina majoritária no Brasil, a mesma doutrina que eu conheço, que trata bastante disso, é de Fred Didier e Hermes Anetti Jr. Então, eu deixo até, no próximo slide eu tenho a fonte aqui para um vídeo do professor Fred, muito interessante sobre a matéria, e também um artigo publicado, salvo engano, na revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, as alternativas. Alternativa A, multipolaridade, possibilidade de solução por meio de uma única decisão e um estado de desconformidade estrutural. Aqui na alternativa A, a gente tem duas alternativas que são verdadeiras, que são a questão da multipolaridade, significa dizer, o processo estrutural ele não vai ser formado tão somente pela contraposição de um autor e um réu, mas justamente por se tratar de um problema estrutural, muitas vezes que envolve muitas instituições públicas, esse processo ele vai ser multipolarizado, ou seja, vão ter muitos autores e ou muitos réus. Então, é uma espécie de processo coletivo que tem, de fato, por característica essa multipolaridade. E, de fato, ele se refere a um estado de desconformidade estrutural, que é a última alternativa. Todavia, a alternativa intermediária, a possibilidade de solução por meio de uma única decisão, está incorreta. Justamente por se tratar de um processo estrutural, uma situação de desconformidade fática já consolidada no tempo, é que esse problema não pode ser resolvido por meio de uma simples decisão. Então, via de regra, o processo estrutural ele vai ter um comando jurisdicional, uma decisão judicial, mas essa decisão não será o bastante. Vai ser exigida a cooperação institucional das demais instituições e órgãos públicos que são responsáveis por atender aquele determinado problema. Então, a gente poderia cogitar, por exemplo, da atuação da Defensoria Pública, da própria Advocacia Pública, de autarquias, por exemplo, especializadas, tratando-se, por exemplo, de um problema relacionado à reforma agrária, por exemplo, do INCRA ou do órgão estadual ou municipal responsável pela implementação da política agrária. Enfim, de todo modo, não se terá essa solução por meio de uma única decisão, o que torna a alternativa A incorreta. A alternativa B, que aponta o estado de desconformidade estrutural, que está correto, a necessidade de reestruturação de uma política ou instituição, que está correto, e a possibilidade de resolução por meio de uma única decisão. Como a gente já apontou na alternativa A, então também está incorreto. A alternativa C, ela traz corretamente a necessidade de reestruturação de uma política ou instituição e a multipolaridade, mas ela também erra ao afirmar a possibilidade de solução por meio de uma única decisão. A alternativa D, do mesmo modo, ela afirma corretamente que o processo estrutural ele busca um estado ideal de coisas, ele exige uma reestruturação de uma política ou instituição, mas, de novo, ela peca ao afirmar a possibilidade de solução por uma única decisão.
Então, a gente fica com a alternativa correta, que é a letra E, que aponta que as características dos processos estruturais, entre outras, são um estado de desconformidade estrutural, a busca por um estado ideal de coisas e a necessidade de reestruturação de uma política ou instituição. Então, essa é a nossa alternativa correta. No próximo slide, eu tenho aqui esse artigo que eu comentei do professor Fred Didier e do Hermes Zanetti Jr., e também um vídeo gravado pelo professor Fred Didier no seu canal no YouTube, muito interessante sobre o tema. Então, como eu falei, é um tema muito interessante que tem essa interdisciplinaridade entre processo civil no contexto de processo coletivo, que é muito interessante, muito importantíssimo no atual cenário da advocacia pública, das procuradorias, e essa interseção com o direito constitucional. Então, algo muito legal. A nossa próxima questão é uma questão proposta pela FGV, que eu considero uma das bancas que tem feito as questões mais inteligentes, mais interessantes recentemente. A questão, o enunciado aponta o seguinte: as questões processuais se dividem em questões principais, preliminares e prejudiciais de mérito. Cada uma dessas se refere a uma categoria de matéria alegável pelas partes. A respeito do assunto, assinar a alternativa correta. Então, aqui é uma questão de propedêutica, de teoria geral do processo. E o que a gente pode o que a doutrina, como regra, classifica essas questões principais, preliminares e prejudiciais de mérito são o seguinte: a questão principal é aquela que versa sobre o cerne do objeto da pretensão formulada em juízo. Então, é aquela mais relacionada, efetivamente, ao pedido, ao bem jurídico tutelado e ao bem da vida pretendido com aquela pretensão. Já as questões preliminares são aquelas questões de natureza processual, defesas de ordem processual, que visam a impedir o exame do mérito da demanda e que, via de regra, vão levar à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Por outro lado, as questões prejudiciais de mérito são aquelas que são logicamente antecedentes ao mérito da questão, mas dizem respeito de fato ao mérito, como por exemplo, a decadência e a prescrição. Então, o reconhecimento dessas questões prejudiciais pode ensejar o julgamento, a extinção do processo com o julgamento do mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil. Então, a alternativa exige que a gente assinale a alternativa correta. A questão A afirma que as questões preliminares, uma vez reconhecidas, conduzem à extinção do processo sem resolução do mérito. Essa questão ela está bastante genérica. Ela tem uma premissa fática que é verdadeira, que as questões preliminares, se forem reconhecidas, elas podem levar à extinção do mérito, mas não necessariamente. A gente tem questões preliminares, por exemplo, sobre a incorreção do valor da causa ou uma nulidade de citação, que devem ser arguidas como preliminar em contestação, mas que vão levar à correção do processo, à emenda da inicial, se for o caso, desde que se trate de vício sanável. Então, não é toda a questão preliminar que é acolhida que vai levar à extinção do processo sem resolução do mérito. Então, me parece que essa alternativa A estaria incorreta. A questão B. É possível que uma questão prejudicial venha a ser abrangida pela coisa julgada material, respeitados os requisitos legais. Essa afirmativa está correta. Existe uma previsão no Código de Processo Civil, que já foi herdado do Código de Processo Civil anterior, que previa a possibilidade de formar coisa julgada sobre uma questão incidente. Então, o Código de Processo Civil de 2015 albergou essa possibilidade também, salvo engano, no artigo 503. Então, a gente tem aqui isso. A gente tem aqui no slide o fundamento da decisão, aliás, o fundamento da questão, que prevê que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, portanto, faz coisa julgada material nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, a questão principal expressamente decidida faz coisa julgada. E segundo o parágrafo 1º, o disposto no caput também se aplica à resolução da questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, preenchidos aí os requisitos. Ou seja, é possível que não só a questão principal, mas também a questão prejudicial faça coisa julgada material, desde que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 503. Bom, pessoal, com relação à próxima questão, é uma questão da VUNESP, que, como regra, é uma banca que faz muitas provas de procuradoria, principalmente de município, e é uma banca que preza muito pelas questões bastante literais. Então, normalmente, são questões por fundamento para a resposta, vai estar na literalidade da lei. Então, vamos ver, essa é uma questão que trata como prerrogativas da Fazenda Pública, que é um tema que é muito interessante de dominar, tanto para as questões de primeira fase, quanto também para a elaboração das peças em segunda fase. Então, é um tema que tem que ser dominado por vocês. Vamos lá. Com relação às prerrogativas, é correto afirmar que a Fazenda Pública,
A. Goza de prioridade na ordem de preferência para a prática de atos processuais, podendo inclusive alterar datas e horários previamente designados. A alternativa está errada. Embora a Fazenda Pública goze de algumas prerrogativas para a prática de atos processuais, não existe nenhuma previsão legal para que a Fazenda altere datas e horários designados para a prática de atos, o que seria realmente um privilégio bastante odioso e exagerado, né, desproporcional em favor da Fazenda Pública. Então, a alternativa está incorreta por falta de previsão legal. Alternativa B. A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos judiciais, bem como do depósito prévio para interposição de recursos. Essa questão ela está parcialmente correta com relação à isenção para o depósito prévio para interposição de recursos, que seria o preparo. O artigo 1007, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, prevê que aqui são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pelos estados e pelos municípios, e respectivas autarquias. Então, de fato, a Fazenda Pública goza dessa isenção do preparo. Todavia, a Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas e emolumentos. Na verdade, a previsão do Código de Processo Civil, no artigo 91, é a seguinte: que as despesas dos atos praticados a requerimento da Fazenda ou pela Defensoria serão pagas ao final pelo vencido. Ou seja, não haverá adiantamento dessas despesas. Mas se porventura a Fazenda Pública for vencida, ela terá que arcar com essas custas e emolumentos. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, incluindo a apresentação de contestação, recursos e impugnação à execução. De fato, o Código de Processo Civil de 2015, ele estipulou o prazo em dobro para todas as manifestações da Fazenda Pública, aí incluídas a contestação e a interposição de recursos. Todavia, existe uma exceção prevista no artigo 183, que prevê justamente que não se aplicará o benefício, parágrafo 2º, não se aplicará o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Deixa eu diminuir aqui. E aí, o artigo 910, que trata da impugnação à execução, afirma que, na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Ou seja, esse prazo de 30 dias ele é um prazo próprio para a Fazenda Pública, que já foi pensado levando em conta a situação da Fazenda Pública. Por esse motivo, esse prazo de 30 dias ele não é dobrado. O prazo para impugnar não é de 60 dias úteis. Por essa razão, então, está incorreta a alternativa C. Já a alternativa D afirma que a Fazenda Pública tem o direito de desistir da ação até a sentença, mesmo que oferecida a contestação, sem necessidade de consentimento do réu. A alternativa B também está incorreta. A Fazenda Pública, no caso de desistência, ela tem o mesmo regramento das partes particulares. Então, ela pode desistir da ação até a sentença, de acordo com o artigo 485, parágrafo 5º, se não me engano, do Código de Processo Civil, mas, se essa desistência for formulada após a contestação, será necessário o consentimento do réu para a posterior homologação judicial. Então, daí o erro da alternativa D. E a alternativa E prevê que a Fazenda Pública deve sempre receber a intimação pessoal, que será feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Essa é a alternativa, na minha opinião, menos errada. Por exclusão, ela é a alternativa correta. Mas eu tenho a impressão de que essa partícula sempre ela acaba tornando a questão passível de anulação. Porque, embora a regra seja, de fato, na forma do artigo 183 do Código de Processo Civil, que a União será sempre o prazo para as manifestações da Fazenda Pública será contado a partir da intimação pessoal, e a intimação pessoal será por carga, remessa ou meio eletrônico, há também previsão no próprio Código de Processo Civil que afirma que quando a Fazenda Pública for intimada da decisão em audiência, o prazo para recorrer vai se iniciar da intimação dessa audiência. Então, o artigo 1003, parágrafo 1º, tem essa previsão, que se a decisão for proferida em audiência, a Fazenda Pública será intimada em audiência e o prazo contará a partir daí. Então, me parece realmente que a alternativa E, o advérbio sempre ali, ele acaba trazendo essa dúvida, né? Mas, como eu falei, como todas as outras questões estão mais incorretas, a alternativa E, de fato, é o gabarito. Bem, a próxima questão, aliás, é uma questão da CESP, da SEBRASP, para Procurador do Estado do Pará. E trata sobre meios de resolução de conflitos. Então, o enunciado diz o seguinte: no que se refere aos métodos adequados de resolução de conflitos, assinale a opção correta. Esse é um tema que ganha relevância no contexto da Fazenda Pública, da Procuradoria, normalmente, notadamente da Advocacia Pública,
porque a advocacia pública tem assumido esse protagonismo, né, com a utilização de meios de solução consensual de conflitos, inseridos aí num contexto de uma administração pública consensual, por meio da transação de litígios, da conciliação, da submissão dos conflitos envolvendo a administração pública a câmaras de conciliação e mediação. Então, é um tema que também tem ganhado muita relevância e, como reflexo disso, como reflexo desse ganho de relevância, é uma questão também que vem sendo tratada nas provas de concurso. Então, alternativa A. A conciliação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser buscados preferencialmente por advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, no início do processo judicial, cabendo ao juiz estimular a mediação, inclusive no curso do processo judicial. Bem, aqui a incorreção da alternativa se dá em razão dessa oração, no início do processo judicial. Na verdade, o Código de Processo Civil prevê que a conciliação e os outros meios de solução consensual deverão ser buscados a todo momento no curso do processo judicial, e não apenas no seu início, o que torna a alternativa incorreta. Alternativa B. Cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, por ser atentatório à dignidade da justiça, quando a parte não comparecer a um ato, pois se trata de um ato de presença obrigatória, não podendo a pessoa se fazer representar. Essa alternativa está incorreta. De fato, existe a previsão de multa no caso de não comparecimento à audiência de conciliação, nos casos em que ambas as partes não manifestarem desinteresse na sua realização. Todavia, é possível que esse comparecimento se dê por meio de procurador, com poderes especiais para transigir, por exemplo. Então, não há obrigatoriedade de que esse comparecimento seja pessoal. Daí o erro da alternativa. Alternativa C. É aplicável ao Estado a multa prevista no artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, quando a parte autora manifestar interesse na realização da audiência de conciliação e o ente não comparecer ao feito, mesmo que este tenha manifestado seu desinteresse previamente. Essa é a alternativa correta. De fato, o artigo 334 do Código de Processo Civil prevê, ao estabelecer as regras sobre a realização da audiência de conciliação, que a audiência não será realizada, segundo o parágrafo 4º, apenas se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse e quando não se admitir a autocomposição. Então, a gente pode fazer uma interpretação desses dispositivos que é a seguinte: não tem nenhuma previsão específica à fazenda pública. Ou seja, nos litígios que envolverem a fazenda pública e que tratarem de direitos disponíveis, que admitam a autocomposição, a audiência será obrigatória, exceto nos casos em que ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse nessa solução consensual. Ou seja, no caso da questão, a parte autora manifestou interesse na realização da audiência e o ente manifestou desinteresse. Então, nesse caso, o comparecimento do ente era obrigatório. E nesse sentido, o STJ tem um julgado interessante que envolveu o INSS, contido no informativo 680, que diz o seguinte: é aplicável ao INSS a multa prevista no artigo 334, parágrafo 8º do CPC, quando a parte autora manifestar interesse na realização da audiência de conciliação e a autarquia não comparecer no feito, mesmo que tenha manifestado seu interesse previamente. Então, realmente, embora não esteja nessa decisão, é necessário dizer, desde que se trate de um litígio que admita a autocomposição, se trate de direitos disponíveis do ente, né, de interesses patrimoniais, por exemplo. Então, nesse caso, a participação da fazenda pública é obrigatória e a sua não participação enseja aplicação de multa. Então, nosso gabarito é a letra C. Vamos seguir as demais alternativas. A alternativa D é uma questão que versa sobre legislação específica do Estado do Pará. Então, eu não vou tratar aqui porque, a princípio, falta interesse, né? E com relação à alternativa E, segundo o entendimento do STJ, é causa de nulidade processual a falta de realização de audiência de conciliação prevista no artigo 334. O entendimento do STJ, na verdade, é que a nulidade, conforme previsto no Código de Processo Civil e também no Código Civil, nulidade só haverá quando houver prejuízo. Então, se a ausência de realização dessa audiência de conciliação não resultar em prejuízo processual, então também não haverá nulidade. Então, até trouxe aqui alguns julgados interessantes do STJ nesse sentido. O primeiro, aqui um agravo interno no agravo em recurso especial 1968-508 de Pernambuco, segundo o qual a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato. E aí um julgado mais recente, também do STJ, afirma o seguinte: se as circunstâncias do caso indicarem ser improvável o consenso ou que o ato colocaria em risco a duração razoável do processo, a audiência de conciliação ou mediação pode ser dispensada com a devida fundamentação.
Item 2. Diante da inexistência de prejuízo, a ausência de designação de audiência não gera nulidade. Porém, no tribunal de segundo grau, se for o caso, determinar a sua realização ao juízo de origem. Ou seja, se o juiz perceber que é um caso em que será infrutífera a designação de audiência, no caso em que a designação da audiência, em razão da pauta do juízo, se prolongue muito no tempo, seja para um período muito posterior, muito ao futuro, que pode realmente comprometer a duração do processo, ou se for altamente improvável a celebração da conciliação, em razão da natureza do litígio, por exemplo, o juiz pode fundamentadamente dispensar a realização da audiência de conciliação, desde que disso não resulte prejuízo às partes, e nesse caso não há que se falar de nulidade. Portanto, a alternativa E também está incorreta e nosso gabarito é a letra C. A próxima questão trata de desconsideração da personalidade jurídica. Tema muito interessante também, que cai bastante também em concurso de procuradoria. Aqui uma questão recente da Procurador do Estado do Tocantins, elaborada pela FCC. A respeito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é correto afirmar. Alternativa A. Concluída a instrução do respectivo incidente, o processo retoma seu curso, sendo a questão da desconsideração resolvida futuramente em sentença, junto com o julgamento do pedido principal. A questão está incorreta. O incidente de desconsideração está previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. E ele prevê que ele poderá ser instaurado, né, em todas as fases do processo, inclusive já na petição inicial, e em todo caso ele suspenderá o incidente até o seu julgamento por decisão interlocutória. Ou seja, diferentemente do que afirma a alternativa A, a desconsideração ela não será resolvida em sentença no futuro, mas sim resolvida de logo por meio de decisão interlocutória de mérito. Alternativa B. A lei processual prevê a necessidade de instauração do respectivo incidente como forma de assegurar o exercício pleno do contraditório pelo sócio da pessoa jurídica contra o qual se pretende redirecionar a execução, mesmo que futura. Essa alternativa está correta. Essa é exatamente a finalidade da norma. Fazer integrar o contraditório aquela pessoa que poderá sofrer os efeitos de uma futura execução, por exemplo, ou cujo patrimônio poderá ser atingido, justamente por meio desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-lhe o contraditório. Existe uma previsão específica no caso de redirecionamento de execução fiscal, nos casos de fraude, se é necessário o incidente ou não. O STJ tem uma posição de que não é, mas é uma questão que escapa aqui ao objeto da questão, que trata especificamente sobre o incidente dentro da lei processual, né? Então, a princípio, a alternativa B é o nosso gabarito. Vamos ver as demais. A alternativa C acarretará, em qualquer caso, a suspensão do processo até a solução da questão. Aqui, a questão ela erra ao afirmar que, em qualquer caso, o incidente ele vai suspender o processo. Aliás, o pedido de desconsideração vai suspender o processo. Isso que tem uma previsão no parágrafo 3º do artigo 134 do Código de Processo Civil, que prevê que parágrafo 2º, que é dispensada a instauração do incidente quando o pedido da desconsideração for requerido na petição inicial. Então, nesse caso, será citado diretamente o sócio ou a pessoa jurídica, a pessoa que se pretende, aquela cuja personalidade se pretende desconsiderar, ela vai ser citada e não vai ser intimada de um incidente. Então, nesse caso, realmente não haverá suspensão do processo, conforme previsto no parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Ou seja, salvo na hipótese em que a desconsideração for requerida já na petição inicial. Por isso, o erro da alternativa. Alternativa D. O respectivo incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz, uma vez que há interesse do Poder Judiciário em tornar efetiva a atividade jurisdicional. A questão está incorreta. O artigo 133 ele prevê que o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então, não é possível cogitar a instauração de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E a alternativa E prevê que não é cabível o incidente no âmbito dos juizados especiais. A Lei 9.099, que regula os juizados especiais, ela prevê que não se admite intervenção de terceiros nos processos do juizado. Todavia, o Código de Processo Civil, no artigo 1062, prevê expressamente que o IDPJ aplica-se ao processo de competência dos juizados. Então, por expressa previsão legal, a alternativa E também está incorreta. Então, nosso gabarito, de fato, é a letra B. A próxima questão é de uma banca menor, mas achei interessante porque versa sobre um tema muito relevante, que é honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. É um tema que tem regramento
dentro do Código de Processo Civil, e tem também uma decisão recente do STJ, que é interessante e benéfica a fazer. Então vamos lá. Em conformidade com o Código de Processo Civil sobre os honorários advocatícios, é correto afirmar: A. Serão sempre devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em qualquer hipótese. Alternativa B. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, ainda que tenha sido impugnada. Alternativa C. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. E alternativa D. Não serão devidos honorários no cumprimento contra a Fazenda em qualquer hipótese. Então, assim, como regra, em cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios. Não só contra a Fazenda Pública, mas em qualquer cumprimento de sentença, inclusive entre particulares. Excepcionalmente, a Fazenda Pública tem um regime especial, que decorre do regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, que prevê que o débito oriundo de uma decisão judicial, ele só poderá ser pago mediante a requisição de precatórios. Então, a Fazenda Pública não pode ser... O ente público, aliás, ele não pode cumprir voluntariamente a decisão que lhe impôs uma obrigação de pagar a quantia certa. Então, nesse caso, quando a parte é vencedora em processo de conhecimento, obtém uma sentença condenatória a um valor, uma obrigação líquida de pagar de dinheiro, ao apresentar o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública não pode pagar voluntariamente. Ao contrário, por previsão constitucional, ela deve remeter fazer um pedido ao presidente do tribunal que vai incluir esse valor na fila dos precatórios para ser pago oportunamente, de acordo com a ordem legal, né, dos precatórios, com as preferências e tudo mais. Tanto é que a previsão do Código de Processo Civil afirma que, quando for apresentado o cumprimento de sentença contra a Fazenda, ela será intimada para impugnar e não para pagar voluntariamente, sob pena de multa de 10%. Então, por esse motivo, é que não serão devidos honorários nesse cumprimento, porque ele apenas inaugura uma fase obrigatória desse regime de cumprimento e não há uma resistência, necessariamente uma resistência da Fazenda Pública. Excepcionalmente, nos casos em que a Fazenda Pública impugne a execução, impugne o cumprimento de sentença, aí sim, como haverá uma resistência a esse cumprimento, aí poderão ser devidos honorários de sucumbência. Então, essa é a previsão do Código de Processo Civil, no artigo 85, parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório, justamente porque decorre do mandamento constitucional, desde que não tenha sido impugnado. Ou seja, se o cumprimento de sentença for impugnado, se houver resistência, aí sim poderão ser arbitrados honorários. Então, de acordo com essa previsão do Código de Processo Civil, a nossa alternativa correta é a alternativa C, que tem exatamente a redação legal. Agora, eu trouxe aqui um outro julgado interessante, que não está na questão, mas é uma decisão recente do STJ sobre o tema, que a literalidade do dispositivo, ela leva a crer que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença que não foi impugnado, que enseja expedição de precatório. Então, a literalidade do dispositivo poderia levar à conclusão que, no caso de cumprimento de sentença não impugnado, que enseja expedição de RPV, de requisição de pequeno valor, poderia ensejar o pagamento de honorários advocatícios, o que é uma conclusão que me parece incorreta, e aqui o STJ andou bem nesse julgado, porque se a Fazenda Pública for obrigada a pagar honorários no cumprimento de sentença, que enseja expedição de requisição em pequeno valor, ela pode se ver forçada, ou pelo menos, de acordo com a teoria dos jogos, ela não teria nenhum incentivo a não impugnar, já que ela teria que pagar o honorário de qualquer forma. Então, isso poderia acabar incentivando a litigiosidade e incentivando a apresentação de impugnações aos cumprimentos de sentença, que ensejariam RPV, mesmo que desprovidos de fundamento, apenas para protelar esse pagamento. Então, nesse sentido, eu entendo que andou bem o STJ ao decidir que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido ao pagamento por RPV. Então, o que é interessante vocês levarem para a prova é o seguinte: cumprimento de sentença não resistida contra a Fazenda Pública, ou seja, a Fazenda Pública não impugnou, não resistiu à pretensão executória, não serão devidos honorários. Seja essa pretensão, aliás, seja esse pagamento realizado por meio de precatório, seja esse pagamento realizado por meio de requisição de pequeno valor. A próxima questão que eu selecionei aqui é sobre julgamento de liminar de improcedência. Questão da FCC, recente também, 2025. É correto o que se afirma a respeito do julgamento liminar de improcedência, exceto:
Então, a gente tem aqui 5 alternativas, vamos encontrar aquela que está incorreta. A. Não interposto recurso contra a sentença, a formação de coisa julgada material. Então, se trata, a princípio, de um efeito da não interposição de recurso, né, a formação de coisa julgada. Aparentemente, a questão correta. Alternativa B. Apelação interposta contra a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido pode ter efeito regressivo. Essa questão também está correta. A gente tem aqui aqui no artigo 332, que trata sobre o julgamento liminar de improcedência, no seu parágrafo 3º, que interposta a apelação, o juiz poderá se retratar em 5 dias. Então, essa possibilidade de o juiz se retratar dessa sua sentença é o que se chama de efeito regressivo do recurso. Então, a alternativa B, de fato, ela está correta, então não é o nosso gabarito. Alternativa C. Se houver multiplicidade de processos sobre a mesma matéria e o juiz já tiver consolidado seu entendimento sobre a improcedência do pedido, reproduzindo em várias sentenças sobre o mesmo tema, poderá abreviar a ação do processo e desde o pedido. Essa questão está incorreta. E o erro está em afirmar que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido quando o juiz já tiver consolidado seu entendimento sobre a improcedência do pedido. E aí, incorreção. Na verdade, de acordo com o artigo 332, será possível o julgamento liminar de improcedência nos casos em que há esses precedentes vinculantes, que são súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em sede de recursos repetitivos, IRDR ou IAC, ação de competência ou demandas repetitivas, e tratando de direito local, se tratar de súmula do Tribunal de Justiça. Ou seja, ainda que aquele juiz tenha decidido várias e reiteradas vezes no mesmo sentido, isso não autoriza o julgamento liminar de improcedência. Daí que está a incorreção da alternativa C, que é o nosso gabarito. Então, a alternativa D prevê que, se o autor interpuser recurso de apelação contra a sentença, o réu só será citado para oferecer contrarrazões de apelação se não houver retratação da decisão recorrida pelo juízo, o que está correto. Nesse caso, como o julgamento liminar de procedência ele se dá antes da citação do réu, então o chamamento dele ao processo, né, a integração dele ao processo, vai se dar por meio da citação, mas não para oferecer contestação ao pedido, e sim para oferecer contrarrazões à apelação, desde que essa apelação não tenha justificado a retratação da decisão pelo juiz. Então, a gente vê aqui no artigo 332, parágrafo 2º, não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito julgado da sentença. Parágrafo 3º, interposta apelação, o juiz poderá se retratar. E parágrafo 4º, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões. Então, está correta também a alternativa E, por isso que o nosso gabarito, que exige a alternativa incorreta, é a letra C. Próxima questão também sobre um tema de grande relevância nos concursos de procuradoria, que é a tutela de urgência. De novo, questão da FCC, recente, para a prova de procurador do Estado do Tocantins. Quanto à tutela de urgência antecipada antecedente, alternativa A, não exige a demonstração de risco de dano, mas apenas da aparência do direito almejado. Então, a tutela de urgência antecipada antecedente, ela tem como requisitos, previstos lá no artigo 300 e seguintes, justamente a probabilidade do direito, né, a plausibilidade jurídica do pedido, e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, não há essa não exigência de demonstração do risco do dano. Então, por isso, a alternativa A está incorreta. São requisitos cumulativos, tanto a probabilidade jurídica, a plausibilidade jurídica, aliás, do pedido, quanto a demonstração do risco. A alternativa B prevê que, uma vez estabilizada a tutela de urgência antecipada antecedente, poderá ser invalidada por decisão proferida em ação rescisória, a ser proposta no prazo de até 2 anos. A questão está incorreta. No caso de estabilização da tutela antecipada antecedente, no caso de não apresentação do recurso ou da contestação pelo réu, a decisão ela vai se estabilizar e ela vai se manter até que sobrevenha uma decisão que anule ou reveja essa decisão, que a estabilizou. Mas essa decisão, ela de fato, ela deve ser no prazo de até 2 anos, contados da ciência dessa decisão, mas ela não vai ser uma ação rescisória, justamente porque essa decisão interlocutória, ela não faz coisa julgada. Então, a ação rescisória, por expressa previsão do artigo 966 do Código de Processo Civil,
ela só é admitida contra decisões que versem sobre o mérito da demanda. Por esse motivo, a ação que poderá ser utilizada para invalidar essa decisão de estabilização é uma ação anulatória ou revisional, conforme seja o caso, mas não uma ação rescisória. Por isso, o erro da alternativa B. Já a alternativa C, ela dispõe que exige que na petição inicial seja indicado o valor da causa, estabelecido com base no conteúdo econômico da providência pretendida a título de antecipação. Essa alternativa está errada e por um detalhe sutil. De fato, na petição inicial deve ser indicado o valor da causa, mas ele vai ser estabelecido com base na providência pretendida a título de pedido final, conforme previsão do artigo 303, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que diz que, na petição inicial, a que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, daí a incorreção da alternativa C. Já a alternativa D afirma que, sem deferida pelo juízo, caberá ao autor a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. Aqui o examinador tentou fazer uma confusão com os prazos. Nos casos em que a tutela antecipada antecedente ela é deferida, o autor será intimado para complementar a petição inicial no prazo de 15 dias. Mas nos casos em que ela for indeferida, porque o juiz entendeu ausentes os pressupostos para sua concessão, o autor vai ser intimado para emendar a petição inicial, mas no prazo de 5 dias, conforme previsão do artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1, e parágrafo 6º também. Então, o parágrafo 6º que prevê: caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E aí, a alternativa E. Não se estabilizará se o réu interpuser recurso contra a decisão que a concedeu, sendo desinfluente a vontade do autor expressa na petição inicial em valer-se de tal sistemática. Essa alternativa tem a redação um pouquinho confusa, eu achei, mas é a nossa alternativa correta. De fato, a tutela antecipada antecedente ela não vai se estabilizar se o réu interpuser recurso contra a decisão que a concedeu. O recurso cabível seria o agravo de instrumento. Então, como ele mostra a sua insurreição, né, a sua resistência contra a pretensão da tutela antecipada antecedente, ela não vai se estabilizar. E aí a segunda parte da afirmativa, sendo desinfluente a vontade do autor, expressa na inicial em valer-se tal sistemática, me parece no sentido de que o autor não precisa optar pela estabilização, afirmar que pretende a estabilização ou não. Então, realmente, não é necessário que o autor conste expressamente da petição inicial essa pretensão de que pretende se valer da estabilização da tutela antecipada. Então, por essa razão, me parece que o gabarito, acertadamente, é a letra E. Aqui um julgado interessante também. Como eu disse, o Código de Processo Civil ele prevê que a estabilização da tutela antecipada antecedente ela vai se dar nos casos em que não houver a interposição de recurso contra essa decisão. Como é uma decisão interlocutória, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Então, a interpretação literal do dispositivo levava a essa conclusão. Mas o STJ, embora tenha tido alguma controvérsia aí, nos anos que seguiram a publicação do Código de Processo Civil, atualmente parece ter definido que essa resistência do réu à tutela antecedente, ela pode ser viabilizada tanto por meio do agravo de instrumento, do recurso cabível, mas também por qualquer outro meio de oposição, por exemplo, a contestação. Então, sendo oferecida a contestação ao pedido do réu, também não há que se falar em estabilização da tutela antecedente. E aí colher esse julgado do STJ justamente nesse sentido. Bem, a próxima questão é uma questão da FGV, sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. De novo, um tema importantíssimo, porque é um tema específico e próprio da Fazenda Pública. Promovido um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no valor de 1.000 salários mínimos, esta apresentou impugnação parcial, afirmando que só seria devida a verba correspondente a 10 salários mínimos. Por se tratar de parte incontroversa, considerada de pequeno valor, o credor requereu desde logo a expedição de RPV. Nesse cenário, é correto afirmar que... Bom, então aqui a gente tem uma execução, a proposta contra a Fazenda Pública no valor de 1.000 salários mínimos. Esse valor está acima do teto do RPV, que é de 60 salários mínimos para a União, e cada estado e município tem o seu próprio teto, né? Mas a Constituição Federal estabelece lá um teto padrão de 40 salários mínimos para os estados e 20 salários mínimos para os municípios. Então, a princípio, o RPV poderia ser requerido nesses patamares, 20, 40 ou 60 salários mínimos, tratando-se de município, estado ou União.
Nesse caso, a Fazenda Pública afirmou, né, tornou incontroversa a parcela de 10 salários mínimos. E aí o credor quer executar por meio de RPV, provisoriamente, esses 10 salários mínimos. E aí será possível essa execução parcial do título? Então a gente tem que ter em mente o regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, que prevê que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, vão se fazer exclusivamente na ordem de apresentação dos precatórios. E aí é ressalvado, claro, as requisições de pequeno valor, dentro desses limites que eu comentei. E o parágrafo 8º, ele prevê que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como seu fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento na parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º desse artigo. O artigo 100, parágrafo 3º, é o que prevê, que trata sobre as requisições de pequeno valor. Então, por exemplo, imaginando um crédito de 1.000 salários mínimos e um teto de RPV de 40 salários mínimos, no caso de um estado, por exemplo, o credor não pode dividir essa execução de 1.000 salários mínimos em 25 execuções de 40, com vistas a obter 25 RPVs, para obter essa execução em um prazo menor. Esse fracionamento é vedado pela Constituição Federal. E aí, no caso, como o credor ele tem essa pretensão incontrovérsia de 10 salários mínimos, mas a pretensão total é no valor de 1.000 salários mínimos, ele até pode fazer essa execução parcial do título. Mas essa execução parcial ela deve ter em mente, ela deve levar em consideração o valor total em execução, portanto, o valor de 1.000 salários mínimos. Então, tem aqui um julgado antigo já do STF, o tema 28 da repercussão geral, que afirma o seguinte: surge constitucional a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontrovérsia e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Então, no nosso caso da questão aqui, essa verba de 10 salários mínimos ela é incontroversa e ela pode ser executada parcialmente. Mas ela não vai poder ser executada parcialmente por meio de requisição de pequeno valor, porque a pretensão total do cumprimento de sentença é de 1.000 salários mínimos, que é um valor que está submetido ao regime de precatórios. Então, nesse caso, a solução ele pode executar parcialmente esses 10 salários mínimos, desde que submeta esses 10 salários mínimos ao regime constitucional de precatórios. Então, buscando aqui essa nossa solução na alternativa, a alternativa A diz que não é possível a execução parcial, o que está incorreto. A alternativa B também afirma que não é possível a execução parcial, o que está incorreto. A alternativa C: é possível a execução parcial do título no valor total de 1.000 salários mínimos, uma vez que a impugnação da Fazenda Pública não é dotada de efeito suspensivo. A alternativa está incorreta. Embora a impugnação realmente não seja dotada de efeito suspensivo, só é possível a execução parcial provisória da parcela incontrovérsia. Então, como há controvérsia sobre os outros 990 salários mínimos, não é possível essa execução parcial. Alternativa D: é possível a execução parcial do título, podendo ser expedida RPV, uma vez que a verba a ser efetivamente paga é de pequeno valor. Como nós vimos, essa alternativa ela vai de encontro ao que decidiu o STF, que pode ser expedido, sim, aliás, pode ser executado parcialmente o título, mas não por meio de RPV, e sim por meio de precatório, porque deve levar em conta o valor global da execução. E a alternativa E: é possível a execução parcial do título, devendo ser expedido precatório e não RPV, considerando que o valor global da execução é de 1.000 salários mínimos. Então, esse é o nosso gabarito, que está de acordo com a previsão constitucional do artigo 100, seus parágrafos, bem como o decidido pelo STF, no tema 28 da repercussão geral. Uma questão bem interessante e inteligente da FGV. Outra questão da FGV, para procurador municipal. O município Alfa foi intimado a cumprir sentença que o condenou a pagar quantia de R$70 mil em favor de João, com o intuito de indenizar danos materiais por eles sofridos em razão de erro médico. O município ofertou impugnação tempestiva, sustentando a existência de excesso de execução sem indicar o valor que entende devido, bem como alegando a inexigibilidade da obrigação. Isso porque, após o trânsito em julgado, sobreveio decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da lei que ampara a pretensão de João. Não houve acolhimento da impugnação em juízo, que determinou o ato contínuo a expedição de precatório em favor de João. Nesse caso, é correto afirmar. Alternativa A: ao alegar excesso de execução, o município impedirá o cumprimento integral da decisão exequenda. A alternativa A está incorreta. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos casos em que ela versar sobre excesso de execução, ela deve necessariamente apontar o valor que a Fazenda Pública, no caso, entende devido, sob pena de essa alegação não ser conhecida.
Então, não existe nenhuma prerrogativa especial da Fazenda Pública nesse sentido, razão porque a alternativa A está incorreta. Alternativa B. O descumprimento do ônus de alegar o valor que entende devido não acarreta consequência processual ao município, tratando-se de mera irregularidade formal. Pelo mesmo fundamento da alternativa A, a questão B está incorreta, uma vez que, quando se alega excesso de execução, é imperioso que se demonstre qual é o valor que entende devido, sob pena da alegação não ser conhecida. Então, a consequência processual seria o não conhecimento dessa alegação. Alternativa C. A alegação de inexigibilidade da obrigação, nesse caso, somente poderá ser analisada em sede de ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Essa decisão está de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil. Eu trouxe aqui os dispositivos, o artigo 535 e seus parágrafos, que trata justamente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. No parágrafo 5º prevê que a impugnação poderá alegar inexigibilidade do título e considera-se inexigível o título fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. E, segundo o parágrafo 8º, nesse caso, se a decisão referida no parágrafo 5º, ou seja, a decisão do STF, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, nesse caso aqui, o enunciado afirma que, após o trânsito em julgado, sobreveio uma decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da lei. Ou seja, como já houve a formação de um título executivo, uma decisão judicial que transitou em julgado, o meio para desconstituir uma decisão judicial de mérito transitada em julgado é a ação rescisória. Então, desse modo, essa arguição dessa inconstitucionalidade, da inexigibilidade do título, ela não poderia ser veiculada por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, e sim por meio de ação rescisória. Razão porque a alternativa C, de fato, ela tá correta, é o nosso gabarito. Sobre esse tema, tem uma decisão recente do STF, de 2025, se não me engano, ou do fim de 2024, do informativo 1177, que, entre outras questões, o mais interessante, afirmou o seguinte: o interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título, amparado em norma ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado, a decisão exequenda, salvo preclusão. Então, o que o STF disse? Ele conferiu interpretação conforme o artigo 535, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, e disse que, havendo uma decisão do STF que afirma que aquela lei ou ato normativo é inconstitucional, eventual execução fundada em título que tem amparo naquela lei ou ato normativo, ela pode ter a sua inexigibilidade arguída diretamente na cumprimento de sentença, sem necessidade do ajuizamento de uma ação rescisória. Então, uma decisão interessante do STF, que amplia a possibilidade dessa arguição, facilita, né, o acesso à jurisdição nesse sentido, e também acaba gerando a economia processual, né? Em vez de ter uma ação autônoma, uma ação rescisória proposta no tribunal, essa pretensão ela vai poder ser veiculada diretamente no juízo de origem, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ou por meio, aliás, não por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, mas por meio de uma simples arguição no juízo em que está sendo conduzido o cumprimento de sentença. E aí, como dito, a alternativa C, então, é o nosso gabarito. E a alternativa D, o inadimplemento da obrigação em sede de cumprimento de sentença por parte do município ocasionou uma incidência de juros e multa no percentual de 10% cada. Essa afirmativa está incorreta. Na verdade, não existe essa previsão de incidência de juros de 10%, mas sim multa no caso de impugnação ao cumprimento da sentença. Então, diante de ausência de previsão legal, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E, o precatório deverá ser pago no prazo de 2 meses, contados de sua expedição em agência bancária oficial próxima à residência do exequente. A alternativa E também está errada. Na verdade, o precatório ele vai seguir aquela ordem de inscrição. Aqueles inscritos até o fim de abril de um ano serão pagos até o fim do ano seguinte. E essa previsão de 2 meses, na verdade, é a previsão relacionada ao RPV, a requisição de pequeno valor. Então, a alternativa E também está incorreta. A alternativa C é o nosso gabarito. Bem, próxima questão sobre ação rescisória, que a gente já falou brevemente, né? Sobre ação rescisória, considere. A alternativa 1. Pode ter objeto apenas um capítulo da decisão. Essa alternativa está correta. Conforme previsão expressa do Código de Processo Civil, a ação rescisória ela pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão, sem problema. Pode ser uma rescisória parcial. Nesse caso, inclusive, o depósito, aquele depósito prévio necessário à rescisória, vai ser calculado apenas sobre esse capítulo. Então, a alternativa 1 está
está correta. A alternativa 2, poderá ser ajuizada por terceiro juridicamente interessado. Também está correta. Tanto a ação rescisória quanto os recursos em geral, a legitimidade para sua interposição são da parte do terceiro juridicamente interessado e do Ministério Público. Então, de novo, por expressa previsão legal, a alternativa 2 está correta. A alternativa 3. O ajuizamento da ação rescisória, desde logo, impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. A alternativa 3 ela está incorreta, ela está em desacordo com o que prevê o Código de Processo Civil, que afirma que o ajuizamento da rescisória, na verdade, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, a decisão que se pretende rescindir, ressalvada a concessão de tutela provisória. E aí devem ser verificados pelo tribunal, pelo relator, no caso, a presença dos requisitos justificadores da concessão de tutela provisória. Então, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de demora ou do risco ao resultado útil do processo. A alternativa 4. Pode ter por objeto atos de disposição de direitos, praticado pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juiz. A alternativa 4 ela também está incorreta. Esses atos de disposição, por exemplo, a celebração de uma transação, de uma homologação de um acordo, por exemplo, eles, na verdade, eles não são objeto de ação rescisória, mas sim de ação anulatória, por expressa previsão do Código de Processo Civil. No próximo slide, a gente tem aqui, inclusive, o fundamento das alternativas, e a gente vê aqui no artigo 966, parágrafo 4º, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Então, não se trata aqui de uma rescisão, mas sim de uma ação de anulação. E aí, a alternativa 5 poderá ser ajuizada contra a decisão de mérito transitada em julgado, proferida por juízo relativamente incompetente. A alternativa está incorreta também. O vício que justifica o ajuizamento da ação rescisória, o vício relacionado à competência do juízo, é quando ela é proferida por juízo absolutamente incompetente, porque aí se tem, de fato, um vício insanável. Por outro lado, quando se trata de um juízo relativamente incompetente, se não houve arguição tempestiva dessa incompetência, houve a prorrogação da competência do juízo, a perpetuação da jurisdição, e aí não se justifica o ajuizamento de ação rescisória. Desse modo, então, a gente tem como corretas as alternativas 1 e 2, e o gabarito a letra B. E aqui os fundamentos que eu comentei. A legitimidade do terceiro prejudicado, o fato de que a propositura da rescisória não impede o cumprimento da decisão, ressalvado a tutela provisória, a incompetência absoluta do juízo, como justificadora da rescisória, e a possibilidade de rescisória sobre apenas um capítulo da decisão. Tudo no artigo 966 e seguintes do CPC. Bem, a próxima questão é, de novo, da FGV. O Estado Delta foi condenado, em ação movida por João, servidor público efetivo, a implementar gratificação em sua remuneração, devida aos servidores estatutários daquele ente público. O juízo deferiu a tutela provisória de urgência requerida por João na sentença, determinando a imediata inclusão da parcela sob pena de multa. Inconformada com a decisão, a PGE interpôs recurso da apelação em face da sentença. Na sequência, João requereu o cumprimento de sentença. Em tal caso, assinale a afirmativa correta. Então, alternativa A. Após interpor o recurso de apelação, o Estado Delta poderá impetrar mandado de segurança com vistas a obter o respectivo efeito suspensivo do recurso. A alternativa A está incorreta. O recurso de apelação, como regra, ele terá efeito suspensivo, conforme previsão do Código de Processo Civil, ressalvadas aquelas hipóteses em que a decisão terá cumprimento imediato, inclusive naquelas em que o juiz, em sentença, confirma a tutela provisória, como foi o caso. Mas, nesse caso, o requerimento do efeito suspensivo ele pode ser direcionado diretamente ao tribunal, seja ao relator ou ao próprio tribunal, a depender da fase em que o processo se encontra, mas realmente não é caso de mandado de segurança para obter esse efeito. Até porque, conforme prevê a própria lei de mandado de segurança, não se considerará mandado de segurança sob decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, a gente tem aqui no artigo 1012, parágrafo 3º, que o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e distribuição, ou ao relator, se a apelação já for distribuída. Então, nesse caso, a afirmativa A está incorreta. Alternativa B. Diante da concessão de tutela provisória de urgência na própria sentença, o cumprimento de sentença promovido por João terá natureza definitiva, ainda que pendente de julgamento ou recurso de apelação. A alternativa B também está incorreta.
Nesse caso, como houve a concessão de tutela provisória, que foi confirmada em sentença, a apelação dessa sentença não tem efeito suspensivo ao apellegis, automático. Então, a decisão ela pode ser objeto de cumprimento provisório, nos casos, conforme previsto aqui no artigo 1012, parágrafo 2º. Então, nos casos do parágrafo 1º, ou seja, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório, depois de publicada a sentença. Então, independentemente da interposição de apelação pela Fazenda Pública, pela Procuradoria, se não for obtido o efeito suspensivo pelo tribunal ou pelo relator, poderá ser promovido o pedido de cumprimento provisório de sentença. Então, aí o erro da alternativa B. Alternativa C. Diante de eventual provimento do recurso de apelação, João deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência vier a causar Estado, se agiu com dolo ou culpa ao requerer o cumprimento de sentença. Essa alternativa também ela está incorreta. Isso porque João deverá responder pelo prejuízo que essa efetivação causar ao Estado, independentemente de dolo ou culpa. Isso porque, nesse caso, adota-se a teoria chamada teoria risco-proveito, ou seja, aquele que obtém a tutela provisória de urgência e aquele que requer o cumprimento provisório, eles devem responder pelo risco que eventual dano desse cumprimento provisório cause à parte contrária. E aqui, o Código de Processo Civil prevê no artigo 520, inciso 1º, que esse cumprimento provisório ele corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. E veja que aqui não há qualquer previsão em caso de dolo ou culpa. Então, há, de fato, uma responsabilidade processual objetiva em razão dessa possibilidade de desse cumprimento provisório causar danos. Daí o erro da alternativa C. Alternativa D. Em razão do deferimento da tutela provisória de urgência na própria sentença, o recurso de apelação interposto pelo Estado terá efeito devolutivo e suspensivo. Bom, como dito, como regra, conforme prevê o artigo 1012, a apelação ela terá efeito suspensivo. Então, esse efeito é automático, chamado apellegis. Todavia, o parágrafo 1º prevê que não terá efeito suspensivo automático os casos de sentença que, e aí tem uma série de decisões lá, e uma delas é a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, conforme previsto no inciso 5º do parágrafo 1º. Então, no nosso caso aqui, a gente teve a implementação dessa gratificação por meio de tutela provisória de urgência, a tutela de provisória de urgência foi confirmada em sentença. Então, o recurso de apelação sobre essa parte da decisão, ele não tem efeito suspensivo automático. Por esse motivo, ele tem efeito tão somente devolutivo, ele apenas devolve a matéria à apreciação do tribunal, mas ele não goza de efeito suspensivo automático. Então, por isso, a alternativa D está incorreta. Como já dito, né, o efeito suspensivo ele pode ser requerido ao tribunal ou ao relator, mas ele não é automático. Quanto à alternativa E, caberá à PGR requerer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação ao tribunal ou ao relator, a depender do momento que for formulado tal requerimento. Perfeito. Como a gente já passou por esse dispositivo antes, de fato a alternativa E está correta e é o nosso gabarito, na forma do artigo 1012, parágrafo 3º, incisos 1 e 2. Então, o pedido de concessão de efeito suspensivo, nesse caso, como não é automático, ele pode ser formulado e ele vai ser dirigido ao tribunal, se ainda não houve a distribuição da apelação a um relator, ou, se já houve a distribuição, então será dirigido ao próprio relator, responsável pelo julgamento daquela apelação. Bem, outra questão aqui da FGV, muito interessante. Caio intentou uma demanda em face de determinado município, pleiteando a sua condenação a lhe pagar quantia correspondente a 900 salários mínimos. Ofertada a peça contestatória, produzidas as provas requeridas por ambas as partes, o juiz da causa, invocando o entendimento firmado em sede de incidente de assunção de competência, proferiu sentença que condenava o ente federativo a pagar a Caio o verbo equivalente a 600 salários mínimos. Transcorridos 17 dias úteis da sua regular intimação do ato decisório, Caio interpôs recurso de apelação, postulando a reforma parcial da sentença para que se majorasse a verba condenatória para o patamar pleiteado em sua petição inicial. Intimado para responder ao apelo do autor, o ente político municipal ofertou 25 dias depois da sua intimação contra razões recursais, além de protocolar no mesmo dia a apelação adesiva, a qual pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que se julgasse improcedente o pleito autoral. Nesse contexto, é correto afirmar. Bem, a questão versa sobre o recurso adesivo. O recurso adesivo foi previsto expressamente no Código de Processo Civil, no artigo 997, e prevê que ele será admitido tanto na apelação quanto no recurso especial e no recurso extraordinário.
A lógica do recurso adesivo, ela deriva da teoria dos jogos. Então, é uma questão de decisão a partir do ato da outra parte. A parte ela se contenta com a decisão, a não ser que você recorra. Então, se você recorrer, eu recorro também, eu recorro junto. Então, justamente daí que vem essa questão adesiva. O recurso adesivo ele não é uma espécie recursal nova. Ele é tão somente uma forma de interposição do recurso da apelação, do recurso especial e do extraordinário. Então, a sua principal característica é o fato dele ser subordinado ao seu recurso principal. Então, diante disso, se o recurso principal for deserto, intempestivo, não conhecido, o recurso adesivo ele também cai por terra, justamente em razão dessa sua característica de subordinação. Ele não tem autonomia. Bom, a partir disso, a gente deve observar, então, as questões. A alternativa A afirma que nenhum recurso de apelação deve ser conhecido. A alternativa B afirma que ambos devem ser conhecidos. A alternativa C, que o recurso de Caio deve ser conhecido, mas não do município. E a alternativa D, a apelação do município deve ser conhecida, mas não de Caio. E a alternativa E, independentemente de tempestividade ou não dos recursos, o feito deve ser remetido ao órgão de quem, por força do duplo grau de jurisdição obrigatória. Vamos começar pela última alternativa, a alternativa E, que afirma que o feito deve ser remetido por força da remessa necessária. Então, a remessa necessária é um instituto previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil. E ele prevê que, nos casos de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, a sentença ela só terá efeito quando ela for confirmada pelo tribunal, nos casos de obrigação de pagar a quantia certa. Exceto se, nos casos de município, que é o nosso caso da questão, se essa condenação for inferior a 6 salários mínimos. Então, sendo inferior a 100 salários mínimos, a remessa necessária está dispensada. Sendo superior, a remessa necessária, é obrigatória. Então, no caso, a sentença condenou em 600 salários mínimos. Todavia, a gente também tem no enunciado da questão que o juiz da causa deu procedência à questão com base em incidente de assunção de competência. E aí a gente deve ter em conta o que está previsto no artigo 496, parágrafo 4º, que diz que não se aplica o disposto nesse artigo, ou seja, não se aplica a remessa necessária, quando a sentença estiver fundada em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, nesse caso, independentemente do valor da condenação, ainda que superior ao teto de 100 salários mínimos para os municípios, não será necessário a remessa ao tribunal, justamente por causa dessa expressa exceção legal. Então, a gente já tem por incorreta a alternativa E. E alternativas A, B, C e D, então, versam sobre a admissibilidade do recurso. O enunciado aponta que Caio, que é particular, ele interpôs a sua apelação 17 dias úteis depois da sua intimação da sentença. E o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, na forma do artigo 1009 do Código de Processo Civil. Então, nesse caso, a interposição do seu recurso foi intempestiva. Já a Fazenda Pública, no município, ele apresentou contra-razões em 25 dias e no mesmo dia apresentou apelação. Então, a gente poderia pensar assim, 15 dias úteis, então tem 15 dias para oferecer contra-razões e também 15 dias para apelar. E esses prazos, ambos, são contados em dobro, por força do artigo 183 do Código de Processo Civil. Então, o município, a Procuradoria do município, teria 30 dias úteis para contra-razoar e para oferecer apelação adesiva. Como o enunciado afirma que o ente político ofertou 25 dias depois da sua intimação, a gente poderia pensar que tanto as contrarrazões quanto a apelação adesiva elas são tempestivas. Todavia, como eu disse no início, a apelação adesiva é subordinada à principal. E como Caio interpôs o recurso 17 dias depois da sua intimação, portanto, depois do prazo legal e de forma intempestiva, então a sua apelação não será conhecida. E como via de consequência, também a apelação do município não será conhecida. Então, nesse caso, a gente não terá a remessa necessária. A apelação interposta por Caio ela é intempestiva, e, em decorrência disso, a apelação adesiva interposta pelo município, ela também será intempestiva, ela não será conhecida. E aqui a gente tem o artigo 997 do Código de Processo Civil, que fundamenta exatamente esse raciocínio. Então, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Então, a princípio, os recursos são independentes. Mas, segundo o parágrafo 1º, vencidos autor e réu, então, havendo sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. E, segundo o parágrafo 2º, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento.
E aí, conforme o inciso terceiro, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Então, no nosso caso, como a apelação interposta por Caio foi intempestiva e é, portanto, inadmissível, não será conhecida, o mesmo destino terá a apelação adesiva. Desse modo, então, nosso gabarito é a alternativa A. Nenhum dos recursos de apelação deve ser conhecido. Pessoal, com essa questão, então, a gente encerra. Eu encerro esses comentários que eu queria ter feito. Essas questões foram as que eu encontrei de mais relevante, mais interessantes. Espero poder ter ajudado vocês, tanto na resolução das questões, quanto na preparação de vocês. E desejo muito boa sorte na jornada de vocês, que sigam fortes, com persistência, que, sem dúvida, o caminho dos estudos é um caminho que sempre vale a pena. Bons estudos a todos e até mais.